Eu sou o Edson Martins. Gostaria de deixar aqui registrado nesse pequeno áudio, não digo uma homenagem, mas um reconhecimento até de gratidão ao grande amigo Eustáquio Presley, um cearense porreta, diferenciado, um professor de língua. Bom dia! Hoje são 18 de dezembro de 2020, sexta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Vou trazer aqui mais uma questão que, entre aspas, caiu em um concurso público para o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Cargo oficial escrevente. A fundação que elaborou essas provas foi a Fundação de Apoio à Universidade do Rio Grande do Sul. Veja a questão aí. Temos assim: assinale a alternativa que contém apenas palavras formadas por derivação sufixal. Derivação sufixal. E aí as opções A, B, C, D, E. O que essa questão quer? Ela quer que você encontre a única opção em que as três palavras ali sejam formadas por derivação sufixal, por sufixo. Apenas aqui uma explicação. Essa questão aqui, ela trata de morfologia, que é o estudo da palavra. Morfologia, que é o estudo da palavra de forma isolada. Muito bem. Na língua portuguesa temos processos de formação de palavras. Temos a derivação e temos a composição. Derivação. Uma palavra, a gente pegando uma palavra qualquer, vamos pegar a palavra para você entender. A palavra pé. A palavra pé, substantivo. Eu tenho o substantivo pé. Se eu acrescentar inho, ozinho, eu terei outra palavra. Veja bem, inho, ozinho. Então eu coloco à frente da palavra pé, eu coloco inho, ozinho, aí fica pezinho. Então pé é uma palavra, pezinho é outra palavra. Então veja que eu formei outra palavra, pezinho, acrescentando um elemento depois da palavra. Quando eu formo uma palavra acrescentando outra palavra, um termo depois da palavra, então quando é depois, aí eu tenho uma palavra formada por derivação sufixal, é o sufixo que vem depois da palavra. Então, inho é um sufixo. Ozinho, eu acrescentei depois da palavra pé. Então, o que vem depois da palavra chama-se sufixo. Entendeu? Então, pé, a palavra, mais o sufixo inho, ozinho, eu tenho pezinho. Viu aí? Agora, quando eu formo uma palavra nova, colocando um elemento antes da palavra e não depois, aí eu tenho uma palavra formada por derivação prefixal, é o prefixo que vem antes. Então, prefixo, o nome já diz, pré, antes da palavra. Sufixo, depois da palavra. Então, eu tenho a palavra feliz. Feliz é um adjetivo, não é? É um adjetivo, feliz. Se eu coloco um elemento antes, o elemento in, antes de feliz, eu tenho outra palavra, infeliz. Então, feliz é uma palavra, infeliz, outra palavra. Então, eu formei a palavra infeliz, colocando um elemento antes da palavra feliz. Então, quando eu coloco um elemento antes da palavra feliz, formando outra palavra, infeliz, aí eu tenho esse in, é um prefixo, porque vem antes da palavra, entendeu?
Então, se vem antes da palavra, é prefixo. Se vem depois da palavra, é sufixo. Isso aí é um exemplo para que você resolva essa questão aqui. Certinho, gente? Outro exemplo aqui. Eu digo a palavra amor. 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 Então tem a palavra amor. Se eu coloco uma palavra antes, um elemento antes, e esse elemento eu coloco DES, o des, aí fica desamor. Eu tenho a palavra amor, e aí eu coloco antes um elemento, DES, aí fica desamor. Amor é uma palavra, desamor é outra palavra. Eu formei outra palavra colocando um elemento antes. Esse elemento se chama prefixo. Então isso aí desamor é uma palavra formada por derivação prefixal, porque é um prefixo. Entendeu? Eu tenho a palavra mão. Aí eu coloco um elemento depois, um sufixo. Eu coloco inha, aí fica mão mais inha, mãozinha. Olha aí, inha ou Z, aparece o Z depois, porque isso aí é uma consoante de ligação. Mas eu tenho mão mais inha ou zinha, aí forma mãozinha. Então, mãozinha é uma palavra formada por derivação sufixal, depois da palavra. Então, antes, prefixo, depois, sufixo. Então, a questão quer que você encontre a única opção que traga as três palavras formadas por derivação sufixal, ou seja, depois, sufixos aí, depois da palavra, sufixos. Então procure aí, depois eu volto.
Muito bem, então vamos resolver a questão aí. Vamos procurar a única opção em que as três palavras são formadas por derivação sufixal, ou seja, sufixos depois da palavra, forma outra palavra. Então vamos lá, opção A, traz aí exaustivamente. Exaustivamente é um advérbio. Veja aí o prefixo mente. Essa palavra aí, exaustivamente, é uma palavra formada por derivação sufixal. É o que a questão quer. Então veja, eu formei exaustivamente a partir do adjetivo exaustiva. Exaustiva, adjetivo, mais mente. Veja que eu acrescentei um elemento mente depois do radical, depois da palavra exaustiva, mais mente. Esse mente aí, ele é um sufixo. Então, eu acrescentei um sufixo mente a um adjetivo exaustiva. Formei outra palavra. Exaustiva, adjetivo. Exaustivamente, advérbio. Então, formei outra palavra por meio de um sufixo. Então, isso aqui é uma derivação sufixal. Até agora a opção A está correta. Vejamos a outra palavra, infeliz. Aí não. Aí está o erro. Temos a palavra infeliz. Esse infeliz aí, veja, feliz é a palavra. Feliz é a palavra. Eu formei outra palavra acrescentando um elemento antes e não depois. Depois é sufixo, antes é prefixo. Então, infeliz é uma palavra formada por derivação prefixal, por prefixo, porque vem antes da palavra. Sufixo vem depois. Você tem a palavra infeliz. Eu coloquei o in, o prefixo in, antes. É prefixo e não sufixo. Então, infeliz não é uma palavra formada por derivação sufixal. Logo, a opção A está errada. Outro exemplo, honestidade. Honestidade vem formado de honesto. Temos o adjetivo honesto, mais dade ou idade. Mais dade ou idade. Temos honesto mais dade ou idade. Idade aqui, idade é um sufixo. Honestidade é uma palavra formada por derivação sufixal, porque eu coloquei o dade ou idade depois da palavra honesto. Entendeu? Então, honestidade é formada por derivação sufixal. O infeliz, não. A opção A está errada. Vejamos a opção B de bola. Perenemente. Temos o adjetivo perene mais o sufixo mente. Perene mais mente é uma palavra, perenemente, é uma palavra formada por derivação sufixal. Eu formei uma nova palavra colocando um elemento depois da palavra perene. Perene mais mente, perenemente. Formada por derivação sufixal. Até agora a opção B está correta. Vejamos a palavra desprezo. Preso aqui, desprezo. Temos o prefixo des antes da palavra aqui, prezo. É o verbo prezar. Existe o verbo prezar. Verbo prezar é ter consideração com alguém, ter respeito. Eu prezo aquele rapaz. Eu tenho respeito por aquele rapaz. Então existe o verbo prezar. E aí você tem eu desprezo, tu desprezas. Então aqui você tem a palavra desprezo.
Esse DES aqui é prefixo, vem antes da palavra preso, prezar. Eu prezo aquele rapaz, eu respeito aquele rapaz. Então vem desprezo. Então a palavra prezo, aqui é a palavra, e eu formei outra palavra, desprezo ou desprezo, formei com o prefixo DES. Então desprezo ou desprezo, isso aqui é uma palavra formada por derivação prefixal. Eu coloquei um elemento antes da palavra, formando outra. Se o elemento vem antes, é prefixo. Se o elemento vem depois, é sufixo. Então, desprezo ou desprezo é uma palavra formada por derivação prefixal e não sufixal. Logo, a opção B não é a opção que a questão quer. A palavra objetivamente, temos objetiva mais o sufixo mente. Objetiva mais mente, objetivamente. Então, formei uma nova palavra, objetivamente, a partir de um sufixo. Objetivamente é uma palavra formada por derivação sufixal. Está correto, de acordo com a questão. Só que desprezo não. Desprezo não. Vejamos a opção C de casa. Traz aí a palavra desarmonia. Veja bem, a palavra é harmonia. Harmonia. Se eu coloco um elemento antes, formando uma nova palavra, desarmonia, eu formei outra palavra por meio de um prefixo colocado antes da palavra. Se é antes, é prefixo. E se é prefixo, desarmonia é formada por derivação prefixal e não sufixal. Então, desarmonia, aqui a opção C não é a opção que a questão quer. A questão quer palavras formadas, as três, por sufixo. E aqui desarmonia é formada por prefixo. Prefixo por quê? Porque vem antes. Sufixo por quê? Porque vem depois. Vejamos a palavra perversidade. Você tem a palavra perverso mais o sufixo dade ou idade. Perverso mais dade, idade, é igual a perversidade. Então eu tenho a palavra perverso. Coloquei um sufixo depois, formando outra palavra, perversidade. Então, perversidade é uma palavra formada por derivação sufixal. Aqui a questão está correta nessa palavra aqui, mas está errada na palavra desarmonia, porque é prefixo. Perversidade, sufixo. Vejamos a outra, coletividade. Coletividade é formada por coletivo mais dade, idade, coletividade. Coloquei aqui um sufixo depois da palavra coletivo. Formei outra palavra, sufixo. Derivação sufixal. Está correto. Mas está errado em relação à palavra desarmonia. Vejamos agora a opção D de dado. Traz assim, superego. Ego é a palavra ego. Super vem antes, é prefixo. Superego. Então veja, você tem ego, a palavra, o radical. E você tem um elemento antes, super, prefixo. Então, superego, outra palavra, formada por derivação prefixal. Não é o que a questão quer. Mas superego é formado por derivação prefixal. Vem antes. É igual a mercado e supermercado. Super, prefixo. Formou outra palavra. Vejamos a opção D, a segunda palavra. Temos aí pressupor. Temos aí o verbo supor. O verbo supor. E temos aí pré, o prefixo, antes do verbo supor. Supõe, eu suponho, tu supões, supõe. E aí você tem pressupõe. Veja bem, o verbo supor, supõe. E você usou um elemento antes, pressupõe, formando uma nova palavra. Então, pressupor, pressupõe, é uma palavra formada por derivação prefixal. Não é o que a questão quer.
A questão quer por sufixo, depois. Então você tem aí supor, supõe, e prefixo. Vejamos a palavra agora desconforto aí, na opção D. Você tem a palavra aí, conforto, e você tem o prefixo DS, desconforto. Então você tem conforto é a palavra. Você acrescenta um prefixo antes, você tem aí outra palavra. Conforto é uma palavra, desconforto, outra palavra. Então desconforto é formada por derivação prefixal, porque vem antes. Não é o que a questão quer. A questão quer só com palavras que vêm depois, sufixo. Então só pode ser agora a opção E. Vejamos a opção E. Temos a palavra fundamental. Fundamental, temos a palavra fundamento, mais o sufixo ao. Então fundamento, mais ao, fundamental, outra palavra. Então formei outra palavra, acrescentando um elemento, ao, a palavra fundamento. Fundamento mais ao, fundamental. Então fundamental é uma palavra formada por derivação sufixal, depois da palavra. Então, até agora a opção E está correta. Vejamos a segunda palavra, excessivamente. Excessivamente, temos aí um advérbio e veja o sufixo mente. Então, excessivamente é formada essa palavra a partir de excessiva, adjetivo. Então, você tem excessiva mais o sufixo, porque vem depois, o sufixo mente, excessiva mais mente, excessivamente. Então, excessivamente é uma palavra formada por derivação sufixal, porque eu coloquei o elemento depois da palavra. Aí é sufixo, sufixal. Até agora, a opção E está correta. Vejamos a última palavra, pontualidade. Pontualidade é formada a partir da palavra pontual. Você tem pontual mais o sufixo dade ou idade. Então você tem pontual mais dade ou idade, você tem pontualidade. Então, pontual mais dade, você formou uma nova palavra, pontualidade, usando aqui um sufixo depois da palavra pontual. Então, pontualidade também é formada por derivação sufixal. Então, a única opção correta aí é a opção E, porque na opção E, as três palavras, fundamental, excessivamente e pontualidade, essas três palavras são formadas por derivação sufixal. Sufixal. Eu coloquei sufixos depois da palavra. Depois. Mais um vídeo e muito obrigado.